Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como entrevistado o assessor do Corpo de Bombeiros, o Cabo Giovanni, que está dando uma série de explicações e cuidados que a gente deve ter com o período de chuva, a questão do afogamento também, né, de nadar em locais que a gente não conhece. E vamos dar continuidade a esse assunto, Cabo Giovanni. A gente estava falando sobre a questão da cachoeira e do rio. Agora, em alguns locais como esse, tem que ter salva-vida. Onde é obrigatório ter o salva-vida? Bom, o salva-vidas ele funciona da seguinte maneira. Alguns lugares a gente aconselha que mantenham um guarda-vidas, principalmente nos períodos de maior movimento, né? Mas a obrigatoriedade do guarda-vidas, ela depende de uma lei municipal. Aqui em São João não existe essa lei que fala dessa obrigatoriedade. A lei estadual, ela apenas afirma que se o lugar tiver um guarda-vidas, que ele tenha treinamento adequado para cumprir com aquela função, que ele tenha o treinamento, que esse treinamento geralmente é dado pelo Corpo de Bombeiros para cumprir aquela função, né? Muitos dos clubes aqui colocam guarda-vidas à disposição dos banhistas, né? Para que fiquem mais seguros. É importante, é sempre aconselhada a presença do guarda-vidas, sim. Eu cito sempre o exemplo de um lugar em que deu certo isso, né? Essa união do Corpo de Bombeiros com a Prefeitura, mais os clubes do local, que é em Conselheiro Lafayette, que é onde eu trabalhava antes, em que os clubes perceberam necessário esse treinamento e essa formação de guarda-vidas para que essas pessoas, para proteger os banhistas, né? E aí, junto da Prefeitura, elaboraram uma lei que exigia o guarda-vida nos locais e o Corpo de Bombeiros ofereceu esse treinamento. É algo que a gente tenta implantar aqui na cidade, a gente mantém sempre contato com os órgãos públicos, né? Sempre em contato com o pessoal dos clubes aqui da cidade, a gente tem uma relação muito boa com esse pessoal e a gente tenta sempre ajudar para que seja possível colocar guarda-vidas em todos os clubes. É interessante também que muitas vezes o próprio Corpo de Bombeiros faz esse trabalho, principalmente em época de férias escolares, né? Quando muitas turmas de crianças vão para clubes da cidade e o próprio Corpo de Bombeiros muitas vezes oferece esse tipo de trabalho até como um apoio às escolas, às crianças aqui da cidade. O Corpo de Bombeiros também oferece esse tipo de trabalho. Então essa situação, apesar de alguns locais oferecerem o guarda-vida, não é exigido ainda em lei aqui em São João del Rei. Ok. Cabo Giovanni, uma outra coisa que a gente tem observado também, que tem sido, né, registrado assim, não com a frequência tão grande, mas que aconteceu 2 vezes muito próxima da outra questão de explosão de botijão de gás, né, que todo mundo tem em casa e que às vezes não tem noção do perigo, né, que pode Sim. ter se você não tomar alguns cuidados. Quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter na questão do botijão de gás? Bom, realmente nós tivemos 2 situações aqui envolvendo a válvula do botijão que estourou, né, e isso pode causar um incêndio muito grande na casa de grandes proporções, né. E com o botijão de gás é sempre importante ter o cuidado, já começa na hora de comprar. Sempre comprar em locais autorizados para revenda, é preciso tem toda uma legislação, tem toda uma exigência em torno desses locais para armazenamento, para cuidados com o próprio botijão. Sempre observar no botijão de gás que chegar na sua casa, observar se ele tem o lacre de segurança, se ele tem a estampa, se a estampa que está no lacre é a mesma estampa que está em alto relevo no botijão, se o botijão ele está em bom estado, né, se ele tem trincas, rachaduras, amassados, isso tudo pode comprometer o uso do botijão de gás. Outra coisa importante também é que o equipamento que a gente utiliza dentro de casa, ele deve sempre estar em bom estado. A válvula que a gente usa no botijão, a mangueirinha que passa o gás do botijão para o fogão, essa mangueirinha é muito importante as pessoas saberem que ela tem que ser específica para esse uso, não pode ser qualquer mangueira que a gente vai... E ela tem uma data de validade também. Tem uma data de validade, é importante que ela tenha o selo do Inmetro, que mostra que ela é adequada para aquele uso, né? Então as pessoas sempre têm que estar observando, não é simplesmente deixar lá e quando der um problema ir trocar, porque muitas vezes o problema pode causar um incêndio, né? Então as pessoas sempre estarem vigilantes com isso, observar realmente isso. É importante também que as pessoas saibam que o botijão ele deve sempre, quando não estiver em uso, sempre a válvula fechada. Na hora de instalar, se perceber que há algum vazamento, sempre fazer aquele teste com a espuma, né? Colocar a espuma na borda da válvula ali e se perceber que está tendo bolhas é sinal que está vazando. E aí se tiver vazamento, desatarrachar e
rosquear de novo para ver se consegue evitar o vazamento, permanecer no vazamento, fazer contato com a empresa que forneceu o botijão de gás, que eles vão ter que trocar, porque esse botijão pode ter algum problema. Outra coisa importante também, muita gente utiliza às vezes ferramentas para forçar aquela rosca. Isso pode, ao contrário, causar um vazamento. Isso pode provocar um vazamento, porque pode espanar aquela rosca ali e provocar um vazamento. Então sempre apertar com as mãos mesmo. E tem pessoas também que costumam colocar tipo sabão em volta, alguma coisa para vedar aquele... Se tiver algum vazamento, não deve ser contornado, vedado com qualquer outro material, não. Colocar alguma massa ali para segurar, qualquer coisa, não deve ser feito. Deve ser tirar da rosca, colocar novamente, e aí pode passar a espuma mesmo, fazer espuma com a bucha e colocar ali, porque aí se tiver soltando bolhas é sinal que ainda há vazamento, né? E se tiver ainda vazamento, se foi feito 2 vezes e se ainda tem vazamento, é fazer contato com a empresa que forneceu para fazer a troca do recipiente que deve estar com algum problema, né? Uma coisa importante também é que as pessoas elas sempre percebam, elas sempre observem, quando chegar em casa, por exemplo, se o risco, ao menor sinal de vazamento, o cheiro de gás, o gás, como é de conhecimento de muitas pessoas, o gás de cozinha, ele não tem um cheiro naturalmente, né? Aquele cheiro forte, ele é colocado justamente para que a pessoa perceba caso haja algum vazamento. Se a pessoa percebeu que há algum vazamento, não acender a luz, de preferência, desligar o relógio de eletricidade da residência, né, desligar a eletricidade de toda a residência para evitar qualquer fagulha, porque uma fagulha, se tiver um vazamento muito grande, uma fagulha pode provocar uma explosão, pode provocar um incêndio muito maior. É desligar a energia, abrir toda a casa e verificar, tentar fechar o registro ali se estiver aberto e verificar o porquê desse vazamento, tentar desatarrachar ali, porque esse vazamento pode vir de algum problema do próprio botijão ou da válvula que a gente encaixou ali. Então sempre procurar saber o motivo disso. Outra coisa que a gente sempre passa também, o Corpo de Bombeiros sempre atende situações em que o vazamento é numa casa que está fechada, que os moradores saíram ou viajaram. E então, se você perceber que na casa do seu vizinho não tem ninguém e está vindo um cheiro muito forte de gás, é fazer contato imediato com o Corpo de Bombeiros, para que o Corpo de Bombeiros faça uma entrada forçada naquela residência para evitar um perigo ainda maior, uma explosão, um incêndio de grandes proporções. No caso da explosão, a pessoa não tem como fazer mais nada, né, Cabo Giovanni? Aí é só o Corpo de Bombeiros mesmo, né? Nós tivemos até uma situação na Vila Santa Terezinha, em que um botijão estourou a válvula e por causa desse estava aceso o fogareiro e ele cria uma labareda mesmo, né? E começou a incendiar parte da residência. O que a pessoa pode fazer é tirar o que pode queimar dali de perto. Então, se tiver qualquer coisa, material combustível perto ali, retirar o armário, o fogão, a geladeira, o que tiver por perto numa distância de segurança, né, em que a pessoa não vá colocar a própria vida em risco. E contato imediato com o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vai até o local e vai atender essa pessoa, evitar que o dano seja ainda maior. Outra coisa importante é que nesses casos, sempre lembrando, desligar a energia elétrica. Quando começar qualquer incêndio, perceber um princípio de incêndio gerado por causa do botijão de gás, esse fogo pode afetar a fiação, muitas vezes você vai jogar água ali em cima e a fiação já está afetada, vai causar um curto, vai causar uma coisa ainda pior, né? Então é sempre importante que as pessoas tenham isso em mente e fazer contato imediato com o 93, explicar a situação para que o Corpo de Bombeiros possa ir até o local, combater esse princípio de incêndio e evitar um dano ainda maior, né? Ok. Cabo Giovanni, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. Muito obrigada. Se você tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui falando mais uma vez um pouco sobre o nosso trabalho, esclarecendo. O Corpo de Bombeiros se coloca à disposição para qualquer esclarecimento a respeito de informações. É importante, essas dicas estão no site do Corpo de Bombeiros, bombeirosmg.gov.br. Essas dicas todas estão lá e mais dicas sobre outras situações envolvendo o trabalho do Corpo de Bombeiros. É muito importante esse trabalho de prevenção, ele às vezes é tão ou mais importante do que o trabalho de atender no local, porque isso aqui, muitas vezes a gente consegue, através dessa conversa que a gente está tendo aqui, evitar uma ocorrência, né? Evitar um acidente, um incêndio, uma explosão, um afogamento. E se a gente conseguir fazer isso, é muito importante. Então, o Corpo de Bombeiros sempre agradece esse espaço. Ok, muito obrigada. E você, telespectador, que quiser rever este programa, amanhã, quarta-feira, às 11h20 e na terça-feira, às 19h30. A todos vocês, uma boa noite e até o próximo programa.